Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil nos anos 60 com a famosa e rica família Kliman. E para fazer a pesquisa completa desse caso, que não tem quase informação nenhuma aqui na internet, eu tive que comprar esse livro aqui do Celito de Grande que conta tudo sobre o caso Kliman. É muito bom esse livro, eu gostei bastante, então toda a minha pesquisa foi feita em cima desse livro. E durante o vídeo eu vou ler alguns trechos do livro para que fique mais clara ainda a história, e já para começar eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Então já para vocês entenderem um pouquinho do que se trata esse caso. Esse livro faz justiça à memória de um homem que, cercado por suspeitas e acusações explícitas, massacrado pela opinião pública, levado ao fundo do desespero de ser pai e ainda esposo, sobrevivente de uma união com feições de filme de Hollywood, encontra na posteridade seu merecido repouso. E essa história é de fato digna de um filme de Hollywood. Então acompanhem esse caso inteiro, fiquem comigo até o final do vídeo. Antes de você continuar ouvindo o caso, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Deixe um comentário aqui para mim. Esse caso foi a sugestão de um inscrito que deixou aqui nos comentários para mim. Então, se você quer que eu traga algum caso aqui no canal, você deixa aqui nos comentários que eu anoto e faço a pesquisa. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Euclides Nicolau Kliman nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul, localizada no Rio Grande do Sul, no dia 15 de março de 1922. Ele era filho caçula do empresário João Nicolau Kliman e da Francisca Joseta Etiges. Na década de 1940, o Euclides se formou em técnico em contabilidade pelo Colégio Marista São Luís e se mudou para Porto Alegre para estudar economia na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Após a formatura, ele retornou para Santa Cruz e se casou com a Margite Irene em 20 de junho de 1944. Ela era uma jovem muito bonita de 20 anos e ele tinha 22 anos nessa época. Ambos eram de Santa Cruz do Sul, cidade fortemente conservadora e uma das mais prósperas da zona de colonização alemã, e no ano de 1954, o Euclides se candidatou a deputado estadual pelo PSD, e aí ele foi eleito. Na Assembleia, ele ocupou o cargo de segundo vice-presidente e foi líder da bancada do PSD estadual. E o Euclides e a Margite representavam um casal muito visado pela mídia. E a Margite principalmente, porque ela era uma jovem muito bonita. E ambos eram provenientes de famílias ricas e com um grande potencial político. Em 1962, o Euclides exercia há 3 anos o primeiro mandato como deputado estadual pela região de Santa Cruz do Sul. Naquela época, o Euclides despontava como um dos mais proeminentes políticos da Assembleia Legislativa e ele vivia com a sua esposa e com suas 3 filhas numa mansão no bairro Moinhos de Vento, numa região nobre de Porto Alegre. O casal, na verdade, teve 4 filhas, mas a primogênita acabou falecendo aos 5 anos de idade. Isso quando ela foi diagnosticada com Krupp, que é uma infecção das vias aéreas que bloqueia a respiração e causa uma tosse. E por causa disso, ela acabou sendo medicada com uma alta dose de medicamento, o que causou uma parada cardíaca na criança. Foi uma época muito triste para o casal, obviamente, porém, depois eles focaram em cuidar das outras 3 filhas que eles tiveram. O casal dividia o tempo entre a cidade natal, que é da Santa Cruz do Sul, que também era o berço eleitoral dele, e a capital gaúcha, onde ele era presença constante em acirrados debates na tribuna da Assembleia Legislativa. O Euclides e a Margite formavam uma espécie de casal dourado, aos olhos da mídia, e também de quem os conhecia. Eles eram de famílias tradicionais, eram pais jovens de 3 meninas lindas, eles eram ricos, eles eram muito bonitos, e ambos inspiravam muito as pessoas, sendo vistos como se tivessem a família dos sonhos. Além disso, o Euclides era um dos principais líderes da oposição ao governo do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul. E agora, já entrando no caso em si, na véspera dos fatos, estava acontecendo um embate político entre o governador do Rio Grande do Sul, que era o Leonel Brizola nessa época, com a sua oposição. Todo esse embate acontecia via rádio e também com discursos, e tudo começou com o Brizola fazendo comunicados na rádio Farroupilha toda sexta-feira às 9 horas da noite. Logo a oposição teve a ideia de também fazer um discurso na rádio Correio do Povo no mesmo dia e horário que o Brizola. Esse discurso, se opondo ao Brizola, foi chamado de Palestra do João e foi feito em anonimato na rádio. Mas todo mundo sabia que na verdade quem estava fazendo aquilo era o Bacchieri, que era um dos principais assessores do candidato de oposição, que era o Wildo Meneghetti.
Então a oposição se juntou e começou a fazer um comunicado meio que afrontando o Brizola. Quando isso aconteceu, o programa alcançou uma enorme repercussão. E o Brizola fez o programa fazer ainda mais sucesso ao responder essas provocações na sexta-feira seguinte. Os parlamentares que eram a favor do Brizola acusaram a oposição de se aproveitar do anonimato para criticar o governador em público. E o Euclides fazia parte da oposição ao governador Brizola. Na Assembleia Legislativa, os ânimos se exaltaram quando o Euclides falou que o Bacchieri e familiares dele estavam recebendo ameaças feitas via telefonemas anônimos depois do programa ir ao ar. Então, logo depois que esse comunicado afrontando o Brizola foi feito, o Bacchieri alegou que estava recebendo ameaças. No dia 19 de junho de 1962, um dia antes dos fatos, o Euclides teve um debate na Assembleia Legislativa ao ser apontado como um dos responsáveis pela palestra do João. Quarta-feira, dia 20 de junho de 1962, no dia seguinte, era aniversário de casamento da Margit e do Euclides. 2 dias antes, na segunda-feira, a Margit tinha voltado da cidade de Santa Cruz do Sul com o marido. Eles tinham voltado para Porto Alegre, que era onde eles moravam, exatamente para que no dia 20, no aniversário de casamento deles, os dois estivessem juntos e comemorassem aquela data. No dia 20, amanheceu um dia chuvoso e a rotina da família pela manhã foi a de sempre. Eles tomaram café da manhã, tomaram um chimarrão, o Euclides deu um beijo em sua esposa e antes das 9 da manhã deixou sua mansão e foi para a Assembleia Legislativa. Às 11 horas, o casal se encontrou na frente de uma das lojas de bijuterias e roupas femininas mais sofisticadas da cidade, chamada Casa Sloper, que ficava na Rua da Praia. Lá eles andaram pela rua olhando as vitrines e foram em direção à mais tradicional joalheria da cidade, chamada Casa Masson. E o próprio Euclides, depois dos fatos, relatou em uma carta como tinha sido aquela manhã. Ele falou que a Margit gostou de alguns anéis de brilhantes que estavam expostos na vitrine, mas ela aceitou quando o marido falou que no momento não dava para gastar 85 mil cruzeiros em uma joia. E naquele dia em especial, o Euclides olhou para sua esposa com um olhar de orgulho e admiração. Ele falou que ela estava linda, estava com um vestido verde escuro, seu rosto estava muito harmonioso, ela tinha cabelos loiros e também olhos azuis esverdeados, então ele achava sua esposa muito linda. Ela era uma mulher extremamente elegante e nessa época ela tinha 38 anos. Ela praticava tênis nessa época, era uma mulher com um corpo bem bonito, por causa disso, porque ela praticava atividade física. Além disso, ela era muito inteligente. Ela lia bastante, falava francês e tocava piano apenas de ouvido. E aí, após aquele passeio, eles foram almoçar juntos em um restaurante chamado Adega Espanhola e por volta da 1 da tarde, o deputado federal Tarso Dutra e Pedro Prolo chegam no mesmo restaurante, cumprimentam o casal e se sentam em outra mesa para discutir política. Após terminar o almoço, o Euclides levou a Margit de volta para a mansão deles e ela fala para o marido que tem uma surpresa para ele aquela noite e então ele volta para a Assembleia Legislativa. Já era 3 da tarde quando ele voltou para o trabalho e ele encontrou o plenário vazio naquela tarde. A sessão que tinha sido marcada para aquela tarde havia sido suspensa. Ele então aproveitou aquela tarde livre para voltar para a joalheria e comprar o anel que a Margit tinha gostado. E o casal tinha combinado que após jantar, eles iriam voltar para Santa Cruz naquela noite. Mas como estava chovendo muito, o Euclides resolveu adiar a viagem para o dia seguinte. Ele então ligou para a Margit para avisar que eles não iriam viajar naquela noite. Porém, ninguém atendeu o telefone. Ele então resolveu chamar seu irmão Lauro e a esposa Zilda para jantar na casa dele naquela noite. Então seria um jantar de comemoração de casamento na companhia de pessoas próximas. E aí ele iria presentear a Margit com aquele brilhante. Ele então voltou para a Assembleia, depois ele foi até o escritório do irmão para convidá-lo para o jantar. E aí ficou combinado que o jantar seria às 8 horas da noite. O Euclides havia combinado com a Margit que depois que ele saísse do trabalho, ele a buscaria às 6:30 da noite na casa de uma sobrinha que eles tinham chamada Irma Piccoli. Porém, quando deu o horário combinado, ele foi buscar ela na casa dessa sobrinha. Estranhamente, a esposa não estava no local. Ele achou aquilo esquisito porque ela nem tinha telefonado para avisar que não estaria no local combinado e a Irma falou que ela nem tinha chegado a estar na casa naquela tarde. O Euclides então decidiu ir direto para a casa do seu irmão, o Lauro, para tentar encontrar a sua esposa, mas antes ele passa em frente à sua mansão e dá uma buzinada para ver se a esposa está em casa. Mas ele fala que o local estava completamente escuro e aparentemente não tinha ninguém. Ao chegar na casa do seu irmão, ele não encontrou sua esposa e já era mais de 7:30 da noite nesse momento. E então ele resolveu telefonar novamente para casa. Porém, novamente, ninguém atendeu. Nessa altura, as coisas já estavam muito esquisitas para Euclides,
porque ele simplesmente não conseguia encontrar onde estava sua esposa. Ele então foi para um bar onde seu irmão estava com alguns amigos deles. O irmão dele estava nesse bar antes de ir para o jantar que eles tinham combinado. E agora eu vou ler um relato do próprio Euclides, que tem aqui no livro, sobre esse momento, quando ele está indo para o bar encontrar o seu irmão. Euclides, inquieto, decide ir ao bar Henrique para dizer ao Lauro da sua apreensão. Na floresta, um carro que ia na frente entrou à esquerda e eu freiei, mas o pavimento molhado fez meu carro derrapar, batendo no outro. Pouca coisa, acertamos, cada um cuida do seu e segui. Cheguei no bar pouco antes das 8 horas. O Lauro perguntou: como é, tudo combinado para a janta? Respondi que sim, mas que não achava minha mulher. O Mader, brincando, disse: ela fugiu de ti, mas ela vai voltar. Todos rimos. O Lauro sugeriu voltarmos à sua casa, passando porém na minha. Observação: sempre tive a impressão que fiz mais alguma coisa naquela tarde, mas não posso recordá-lo. E aí o Lauro, o irmão do Euclides, acompanhado do Carlos Mader, do seu sócio, seguiu pela floresta. Floresta acho que é o nome de uma rodovia lá, ou de uma rua, enquanto o Euclides foi pela Avenida Independência. Quando chega, o Euclides encontra o Lauro tocando a campainha da porta. Ele então desceu do carro e disse ao irmão: tudo escuro, ela não está aí. Nesse momento, o Lauro vê alguma luz no interior da casa. E o Euclides diz: enquanto eu abri a porta da garagem com a minha chave, disse a ele que aquilo devia ser o clarão de uma luz do jardim do vizinho, que bate no vitrô da escadaria. Então, subi no escuro porque os quartos da parte baixa estavam com um circuito. Abri a porta para o hall e fui acender a luz, virando-me para abrir a porta ao Lauro, quando vi a Margit caída de bruços com a cabeça numa poça de sangue. Então, naquele momento, ele encontrou dentro da sua mansão a sua esposa sem vida. Enquanto tudo isso acontecia, as 3 filhas do casal, a Susana, Virgínia e Cristina, estavam em um cinema ao ar livre acompanhadas de uma empregada da família. Logo, a morte da Margit foi noticiada na rádio e na televisão e todos em volta das meninas a encaravam com sussurros e curiosidade. Elas não sabiam ainda o que tinha acontecido e ninguém teve coragem de dizer a elas naquele momento. O Euclides pediu para que o Lauro avisasse o líder do partido, que era o Ari Delgado, e foi ele quem chamou a polícia. Não demorou muito, a mansão já estava repleta de políticos e também de curiosos. Logo, algumas pessoas começaram a ligar esse crime às ameaças que o Euclides tinha denunciado um dia antes. De acordo com a perícia, a Margit foi atacada com um objeto que perfurou seu rosto e crânio e depois foi jogada do alto da escada da sua mansão. E logo de cara, um dos delegados que investigava o caso, chamado Júlio Moraes, apontou o Euclides como o culpado pelo crime. A notícia da morte da Margit logo se espalhou e repercutiu o Brasil inteiro. A revista O Cruzeiro, a mais importante do país na época, escolheu um repórter e um fotógrafo para acompanhar de perto o caso. Esse crime abalou especialmente os círculos sociais e políticos de Porto Alegre e também de Santa Cruz do Sul. A partir daquilo, aquela comunidade nunca mais seria a mesma. A partir de uma cobertura massiva da mídia, surgiram suspeitas fantasiosas, personagens imaginados, mistérios de paixões secretas, e a polícia, diante disso tudo, se embaralhou ou se deixou manipular. E a imprensa abandonou alguns preceitos básicos de bom jornalismo. A primeira jornalista a chegar no local foi a Laila Pinheiro, do jornal Última Hora. E no livro é dito que ela encontrou uma enorme confusão naquela casa. Ela falou que tinha pessoas caminhando pela cena do crime, pisando em cima do sangue da Margit, e ninguém da polícia havia chegado ainda. A Laila fala que ela ligou pro jornal e pediu que mandassem urgente um fotógrafo, porque ela falou que estava diante do cadáver da Margit, esposa do deputado Euclides Kliman. E ela conta que quando ela revelou o nome de quem era o corpo, o jornalista Miranda Jordão achou aquilo maravilhoso. Falou que ele quase subiu pelas paredes de alegria, porque eles tinham um furo de reportagem. E é importante ressaltar aqui que no livro menciona que o jornal Última Hora era um jornal bastante engajado politicamente ao Getúlio Vargas e sempre manteve vínculos estreitos com o Partido Trabalhista Brasileiro, com o PTB, que era o partido de oposição ao partido do Euclides. No dia seguinte, a primeira manchete no jornal Gazeta do Sul destacava a Margit como vítima de um assalto seguido de homicídio. As filhas do casal, Susana tinha 15 anos nessa época, a Virgínia tinha 11 e a Cristina 9. E foi muito difícil de conseguir poupá-las de ver as notícias sobre a mãe delas. Quando a polícia chegou na cena do crime, encontrou um cenário muito caótico. O local havia sido pisoteado e qualquer evidência tinha sido completamente comprometida.
A perícia fotografou o que deu, enquanto o delegado Júlio Moraes observou de perto cada movimento que o Euclides Kliman fazia. Os peritos Vitor Quintela e Heraldo Rabelo assinaram uma perícia pouco reveladora. Às 10 horas da noite do dia dos fatos, o corpo já apresentava rigidez absoluta. A arma do crime não foi encontrada, mas eles perceberam a falta de um atiçador de fogo na lareira da casa. No local não tinha sinais de arrombamento e nenhum indício de roubo. Isso significava que o criminoso havia entrado na casa sem precisar usar violência, então provavelmente era um conhecido. E tudo indicava que a Margit tinha sido atacada no alto da escada, que era em caracol, golpeada várias vezes com objeto cortante enquanto rolava pelos degraus, até chegar no último degrau, onde continuou sendo golpeada. O sangue jorrou até uma distância de 2,5 metros, acertou até mesmo as paredes da casa, e além dos golpes na cabeça, seu corpo apresentava pequenos hematomas nos braços. Nos membros inferiores, apresentava apenas rupturas nas meias de nylon. O corpo foi levado para o IML, e se fosse um crime comum, o laudo da necrópsia teria sido feito pelo Dr. Oswaldo Dick, que era quem estava de plantão naquela noite. Mas antes mesmo do corpo ser levado até o IML, o governador, Leonel Brizola, ligou para o diretor do IML e determinou que ele próprio realizasse o exame. O diretor do IML, chamado Sondrino Mário de Freda, chamou o perito Luiz Mostradeiro para auxiliá-lo. E o doutor Oswaldo Dick só entrou na sala da necrópsia depois de lhe dar dinheiro para os policiais que estavam fazendo a segurança da porta, mas ele não participou do trabalho pericial. Em 2006, anos mais tarde, o doutor Oswaldo Dick revelou que, quando entrou na sala da necrópsia naquele dia, o local estava lotado de gente, inclusive com vários deputados lá dentro. E ele fez a seguinte observação desse momento: a necrópsia se resumiu às lesões encontradas na cabeça. Quando se faz uma necrópsia, é preciso examinar as 3 cavidades: a craniana, a torácica e a abdominal. Sempre quando há um homicídio, ou então alguém tirou a própria vida, tens obrigatoriamente que fazer o exame das 3 cavidades. No caso, como havia pressa de liberar o corpo e considerando encontrada a causa da morte, que seria as feridas na cabeça, a necrópsia foi encerrada sem exame torácico e abdominal, capazes de fornecer elementos essenciais ao inquérito e ao trabalho dos policiais. Isso não podia ter acontecido. Não existem crimes insolúveis. O que existe são crimes mal periciados. Então aqui já tinha várias coisas esquisitas acontecendo, que era o Leonel Brizola, governador do estado, se metendo no trabalho da perícia e também destacando uma pessoa em específico para realizar aquele exame. Logo, o delegado Júlio Moraes se reuniu com o inspetor Alfredo Vitorino Vargas, o mais experiente de seus investigadores, e determinou que ele passasse a se dedicar unicamente a essa investigação. Nas redações dos jornais, chefes e repórteres discutiam hipóteses e estratégias para a cobertura das investigações e do inquérito. E nessa época, os repórteres não se limitavam a apenas registrar os fatos. Eles agiam como investigadores. Eles até mesmo competiam com os delegados e também com os policiais nas buscas das pistas para conseguir elucidar o crime antes mesmo da polícia. E os jornais Diário de Notícias e Última Hora disputaram quem fazia a maior cobertura jornalística desse caso. E isso incluía algumas informações verdadeiras e também uma boa parcela de fantasia que eles inventavam ali nas matérias que eles publicavam. O jornal Última Hora estava à beira da falência nessa época, quando aconteceu o caso Kliman, e com a cobertura massiva do caso, eles conseguiram quadruplicar sua venda. E o mesmo ocorreu com o Diário de Notícias. E como eu falei, o delegado Júlio Moraes, desde o princípio, ele se dedicou inteiramente a incriminar o Euclides Kliman. Para ele, o culpado era o Euclides e ninguém tirava isso da cabeça dele. Porém, ao ouvir as testemunhas, todos disseram que o casal vivia muito bem e que nunca aconteceu nenhuma discussão em público ou qualquer problema no casamento. Então as testemunhas falaram que não sabiam de qualquer motivo que Euclides teria para tirar a vida da esposa. E aí, 2 dias depois do crime, surgiu um personagem criado pelo jornalista José Leopoldo e Silva, do Diário de Notícias, que era uma tal de Dama de Vermelho. Saiu a seguinte manchete: Dama de Vermelho foi vista saindo do local do crime. A matéria dizia que uma jovem de aproximadamente 18 anos tinha sido vista às 3 horas da tarde saindo da casa do Euclides. Porém, isso era pura invenção do jornalista. Porém, logo outros jornais começaram a publicar essa mentira massivamente
como se fosse uma verdade. E em meio a essa reportagem tinha uma notícia que era verdadeira, que tinha sido apurado pela polícia, que era o seguinte: o assassino saiu pela frente da casa. Isso era verdade, isso era fato. Porém, isso não era difícil de se concluir, porque um lado as casas eram geminadas e do outro tinha cachorros bravos no terreno. E no fundo tinha um muro super alto. Então a forma mais fácil do criminoso sair do local do crime era pela porta da frente. Então as manchetes começavam a misturar verdades com mentiras, e aí ficava difícil de diferenciar o que era mentira, o que era verdade, e isso começou a confundir o público e até mesmo a polícia. E o delegado Júlio Moraes, como eu falei, ele queria encontrar motivos para incriminar o Euclides, e diante das suas declarações, os jornais publicavam cada vez mais insinuando que o Euclides tinha sido o autor do crime. E o Última Hora ficou publicando várias manchetes levantando suspeitas contra o Euclides, e em uma delas o jornalista Sérgio Jokman, que era também conhecido por ser um excelente criador de crônicas, publicou 4 suposições do porquê tinha sido o Euclides o autor do crime. E depois ele traz 4 fatos que respondem a essas suposições. Então uma das suposições era: ele teve a preocupação de ir à casa do irmão, buscá-lo para descobrir o cadáver, quando qualquer pessoa, ao desconfiar que a esposa não está em casa, entra para verificar. E aí o jornalista em seguida traz o fato, que é: não, ele encontrou seu irmão Lauro no Bar Henrique e foi ao palacete da rua Santo Ângelo em companhia também do senhor Carlos Mader, sócio de Lauro. Então aqui ele trouxe várias suposições que a polícia estava fazendo para incriminar o Euclides, e em seguida ele trouxe os fatos, que era o álibi do Euclides que o inocentava. E sabendo que ele ainda era o maior suspeito, o Euclides compareceu na polícia acompanhado do seu irmão e do deputado Ari Delgado, e prestou um depoimento de 4 horas. E as perguntas se fixaram principalmente nos seus passos no dia do crime. Alguns dias depois, o jornalista Sérgio Jokman se encontrou com Euclides para uma entrevista, e ele revelou que quem tinha trazido as 4 suposições que incriminavam o Euclides, publicados no jornal, tinha sido a própria polícia, e que na verdade a polícia tinha passado para ele 7 suposições que incriminavam o Euclides, mas ele tinha publicado apenas 4 porque as suposições restantes eram ridículas demais. E ele falou que na verdade tudo o que havia publicado contra o Euclides até agora tinha sido fornecido pela própria polícia. E em entrevista, anos mais tarde, o Sérgio Jokman explicou o porquê que a partir disso ele resolveu defender o Euclides. Ele disse o seguinte: por que defendia Euclides Kliman? Veja bem, na época havia 3 correntes no jornalismo gaúcho. Primeiro, os trabalhistas asseguravam que o Euclides tinha assassinado a esposa. Segundo, os da Frente Democrática diziam que a polícia sabia quem era o assassino e o estava protegendo para culpar o Euclides. Terceiro, no meio disso tudo, havia loucos como eu tentando descobrir a verdade. Então eu decidi falar com o Euclides. Ele a princípio não quis nem me ver porque eu era da Última Hora, que era o jornal. Aí eu expliquei ao Ari Delgado e ao Paulo Brossard a minha posição. O Ari então me levou até o Euclides. Ele estava de pijama. A minha primeira pergunta a ele foi: o senhor tem coragem de tirar o casaco e me mostrar o torso nu? E ele tirou. Não havia marca nenhuma em seu corpo. Eu sabia que debaixo das unhas da Margit Kliman havia pedaços de pele e sangue do assassino. De volta à redação, fui impedido de escrever o que tinha acontecido e pedi demissão. Fiquei 3 dias fora do jornal. Deu tempo de conversar com Samuel Weiner, que tinha vindo do Rio. Houve mudanças na direção e voltei. E a partir daí defendi o deputado Euclides Kliman. Enquanto isso, a história da Dama de Vermelho continuava também a estampar os jornais do país. E a partir disso, todas as mulheres da alta sociedade se tornaram suspeitas, principalmente as mais próximas da Margit. E durante alguns dias, a polícia e a mídia alimentou a existência dessa tal Dama de Vermelho. O próprio delegado, Júlio Moraes, informou que a Dama de Vermelho estava sendo vigiada e seria detida a qualquer momento. Em meio a tudo isso, surgiu uma cartomante chamada Madame Ninon, com o nome real de Alda Marina Lopes Saraiva, alegando que a Margit tinha se consultado com ela no dia anterior do crime, dizendo que estava com medo de ser morta. Mas da mesma forma que ela apareceu alegando aquilo, ela sumiu, e aparentemente tudo que ela queria era publicidade. E aí um fato novo aconteceu. A polícia prendeu o sobrinho do Euclides, chamado Luiz Fernando Kurt. Até então, em nenhum momento havia surgido o nome dele publicamente. Ele era filho da irmã do Euclides, chamada Julieta Kliman,
E no livro é dito que ele tinha problemas com drogas e que ele era menor de idade. E por estar dando trabalho em casa, a Julieta pedia para que o Euclides advertisse o sobrinho dele. E um dia antes do crime, ao sair da assembleia, no final da tarde, o Euclides havia estado na casa da irmã para conversar com o sobrinho sobre o trabalho que ele estava dando para a mãe dele. E nessa ocasião, ele deu um sermão no sobrinho e também deu uma bofetada na cara dele. Então aí começava a se traçar um novo suspeito que tinha motivos para se vingar do Euclides. E aí, depois do Luiz Fernando ser preso para ser interrogado, ele aparentemente tinha resposta para tudo. Mas aos poucos ele foi ficando nervoso e entrando em contradição. A polícia, através dos registros, descobriu que ele já tinha sido fichado por 2 furtos simples e também um furto de automóvel. E os policiais chegaram a ele como um suspeito do crime quando descobriram que, alguns dias depois do crime, ele havia mandado lavar uma calça de brim manchada de sangue. Isso ele tinha mandado em uma lavanderia próxima da sua casa. E ele falou na ocasião para o dono da lavanderia que tinha sujado a calça de sangue em um acidente. O dono da loja foi quem o denunciou para a polícia e o Luiz Fernando não soube explicar para a polícia como tinha sujado as roupas de sangue. Mas o problema é que a calça já tinha sido lavada e isso acabou dificultando os exames e fez com que o laudo fosse inconclusivo. Um amigo íntimo dele, chamado João Francisco Malafoy, foi até a polícia saber o que estava acontecendo e acabou sendo detido também. Logo o jornal Última Hora publicou a notícia e também falou sobre a tal calça suja de sangue. Eles também noticiaram que uma outra calça, também de brim e do mesmo modelo, havia sido encontrada em uma lata de lixo no Morro Ricaldoni. Porém, após serem entregues para a polícia, essa roupa, a calça simplesmente desapareceu. O João Francisco era amigo íntimo do Luiz Fernando e já havia sido indiciado também por 2 furtos simples e por arrombamento. Esses delitos tinham acontecido no ano anterior aos fatos e ele tinha 16 anos na época. Ainda segundo o jornal Última Hora, por descuido dos policiais, o Luiz Fernando leu o inquérito inteiro da investigação do caso da Margite. E aí ele ficou sabendo de todo o andamento do caso. Isso não poderia acontecer, ainda mais sendo um suspeito. Logo ele apresentou um álibi que era o cartão de ponto da empresa onde ele trabalhava. Porém a polícia constatou que só existia o registro da sua entrada no trabalho no dia do crime e a saída estava em branco. De qualquer forma, foi emitido um habeas corpus e colocou os 2 em liberdade. Não muito tempo depois, uma mulher conhecida como Sandra Ribas, da boate Riviera, em Porto Alegre, começou a falar que era a Dama de Vermelho. Seu nome verdadeiro era Irene Ribas e ela era uma moça muito bonita, de 18 anos, de olhos verdes e de cabelos platinados. E de fato, ela gostava de se vestir de vermelho. E ela trabalhava na boate e falaram que ela ficava dançando e se divertindo e falando que era a Dama de Vermelho. Logo, essa declaração chegou aos ouvidos do delegado Júlio Moraes. E segundo o delegado, essa era a motivação perfeita para o Euclides cometer um crime. Logo, essa moça foi localizada em Pelotas usando um gorro de lã vermelha e ela foi presa no centro da cidade. Ela foi ouvida durante toda uma noite e admitiu que uma vez dançou com Euclides numa visita que ele teria feito na boate. Mas ela disse que ela nem chegou a ser apresentada a ele, que ela apenas dançou com ele e nem conversou. Ela acabou sendo liberada na mesma noite. Porém, o delegado Júlio Moraes quis que ela prestasse um novo depoimento em Porto Alegre. Isso quando ele ficou sabendo que ela estava em outra cidade no dia do crime e acabou viajando de volta para Porto Alegre para ir até a boate Riviera. Para o delegado, tudo estava se encaixando. Se ela tinha estado em Porto Alegre no dia do crime, ela era uma suspeita. A Sandra, orientada pelo seu advogado, não foi até Porto Alegre prestar seu novo depoimento e para o delegado, essa era mais uma evidência de que ela estava envolvida no crime. Para o delegado, no dia do crime, a Sandra teria ido procurar o Euclides em sua casa, porque supostamente eles tinham um caso, segundo o delegado, e por isso que no dia do crime ela tinha ido até Porto Alegre. E ele falou que ela era sim a Dama de Vermelho. Em meados de outubro, a Sandra decidiu ir de Passo Fundo até Porto Alegre, acompanhada do seu pai, para depor voluntariamente na polícia. E depois de ouvir o seu depoimento, o delegado disse não ter dúvidas da ligação da Sandra com o Euclides. Ela chegou a prestar 2 depoimentos, o primeiro de 3 horas, no início da madrugada do dia 15 de outubro, logo quando ela chegou a Porto Alegre, e o outro de 4 horas na tarde do dia seguinte. E ela negou qualquer participação no crime e disse que sequer conhecia o Euclides. Ela disse que ela falou que ela era a Dama de Vermelho apenas brincando enquanto ela estava na boate, ela já tinha bebido bastante, estava dançando, então tinha sido só uma brincadeira. No terceiro depoimento, a Sandra foi colocada de frente com um motorista que havia dito para a polícia que tinha feito a viagem para a Dama de Vermelho no dia do crime, porém ele falou que não a reconheceu.
Diante disso, não havia mais como acusá-la de ser a Dama de Vermelho. E enquanto isso, Euclides carregava o peso de ter ficado viúvo e ainda ser acusado do crime contra sua própria esposa. E, diante disso, ele resolveu se afastar da vida pública e voltar para sua cidade de origem, que era Santa Cruz do Sul. Ele não queria mais concorrer às eleições de outubro de 1962, porém o partido falou que precisava muito dele. E o seu pai disse que se ele não se candidatasse, seria chamado de covarde pela opinião pública. Naquela eleição, ele concorreu novamente e foi eleito. E não apenas isso, ele foi escolhido para ser o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Já o delegado Júlio Moraes fez uma declaração para o jornal Última Hora e disse que o Euclides era sim o seu grande suspeito. Sobre o sobrinho do Euclides e o amigo, ele diz que também são dois grandes suspeitos. No dia 25 de outubro, o Euclides compareceu na Assembleia e foi até a tribuna pedir a substituição do delegado Júlio Moraes. Ele alegou que o delegado estava criando episódios e publicando de forma sensacionalista. E naquele dia, ele listou as histórias criadas pelo delegado. E esses seriam os episódios e os personagens criados pelo delegado Júlio Moraes. Que era a cartomante, apontada como dando a chave para a pista final, sem que até hoje sua presença nos fatos esteja esclarecida. Outro personagem, a Dama de Vermelho, que seria conhecida das autoridades, mas jamais ouvida ao que se soube. Outro, o sobrinho, como se dele não fosse o tio quase estranho, mas sim o pai, o tutor. A garota da boate, da qual o responsável pelas investigações afirmou: "Tenho certeza de que ela tem ligações com o deputado. Hei de ouvi-la e quando isso ocorrer, tudo se há de esclarecer." Pois ela foi ouvida. E depois disso, aquela autoridade teve que confessar ser ela estranha a tudo. E assim, essa investigação, que se diz sigilosa, mas que está em quase todos os detalhes nas páginas dos jornais, passou de uma infâmia a outra. E se evidencia então que o delegado Júlio Moraes, ou por não querer, ou por não ter condições, nada fez e nada faz para esclarecer a ocorrência tão trágica quanto brutal. Então ele fez essa denúncia na Assembleia Legislativa contra o delegado Júlio Moraes, que segundo o Euclides estava inventando histórias para incriminá-lo e que estava totalmente perdido na investigação, não conseguia chegar a um nome real de um suspeito e por isso ficava culpando o Euclides. Porém, nada foi feito em relação a isso e no ano seguinte, em abril de 1963, os jornais Última Hora e Diário de Notícias publicaram, baseado em investigações paralelas da polícia, que substâncias ilícitas eram o motivo da ligação do sobrinho do Euclides e do seu amigo ao crime. Nessa matéria, eles disseram que a polícia sabia que a dupla e mais um terceiro indivíduo, também menor de idade, estiveram na casa no dia 20 de junho, na data dos fatos. E o jornal Última Hora noticiou o seguinte: na manhã do dia do crime, o João Francisco, que era amigo do Luiz Fernando, tomou um táxi na esquina das ruas Cristóvão Colombo e Santo Antônio, dirigindo-se até a Marechal Floriano, onde desembarcou pedindo que o táxi o aguardasse. Momentos mais tarde, ele voltou, mandando rumar para a Independência. Em dado momento, pediu ao motorista que dobrasse à esquerda, entrando na Barão de Santo Ângelo, que era a rua onde o Euclides e a Margite moravam. Ao atingir as proximidades do palacete, onde eles moravam era uma mansão, era um palacete, mandou reduzir a marcha e passou com os olhos fixos no casarão. Sabe-se agora que o João Francisco, em companhia de Luiz Fernando, voltou à residência do casal Kliman na parte da tarde. Acredita-se que o passeio do João Francisco tenha sido feito para constatar a presença da esposa do deputado, uma vez que ela estivera ausente da cidade. E a partir dessa especulação feita no jornal surgiram vários boatos. Um era que a Margite tinha se viciado em morfina por ter machucado sua perna em um acidente, que de fato tinha acontecido. Outro era que a Margite era assediada pelo Luiz Fernando. E outro boato era que Luiz Fernando, naquela tarde, achou que a Margite não estava em casa e entrou no local para roubar os pertences da família e vender para comprar drogas. E então, após ser flagrado pela Margite, ele teria tirado a sua vida. Mas no fim, nada disso foi provado. Diante de tantas insinuações de que tinha tirado a vida da esposa, o Euclides propôs um debate público com o delegado Júlio Moraes na TV Piratini. O delegado não aceitou o debate e, ao invés de fazer um debate, o Euclides foi sabatinado por vários jornalistas. Durante essa entrevista, o Euclides revelou que o comissário Vitorino Vargas havia se desentendido com o delegado Júlio Moraes por ter pedido a ele que inocentasse o Euclides, porque não tinha nenhuma evidência contra ele. Porém, segundo esse comissário, o delegado teria falado que não faria porque não tinha outro suspeito para apontar. Também foi revelado que vários policiais foram afastados da investigação pelo delegado,
apenas por discordarem dele. 5 dias depois, o delegado também foi falar na televisão, na TV Gaúcha. Ele negou as acusações, mas se recusou a responder várias perguntas, como por exemplo, se de fato a Margit tinha estado na casa daquela cartomante. Ele também não quis responder qual era o grupo sanguíneo da Margit e qual era a hora indicada no relógio da Margit no dia do crime. Nesse dia, o Euclides também foi ao estúdio da televisão, ao saber que o delegado estava lá, mas ao chegar, o delegado se retirou do local porque não queria fazer um debate ao vivo. Em junho de 1963, um jardineiro surgiu como suspeito e em agosto um pedreiro foi preso. Porém, ambos não tinham nada a ver com o crime. A Madame Ninon falou que estava sendo ameaçada por uma carta anônima dizendo que se voltasse a falar sobre o crime da Margit, ela seria morta. E o sobrinho do Euclides tentou tirar a própria vida. Enquanto isso, os jornais ficaram expondo toda essa bagunça na investigação e disseram que o crime era insolúvel. E o Euclides, que era um político que estava altamente envolvido na vida pública, ele era um deputado, viu o clima político se inflamar cada dia mais. O Euclides, nessa época, estava apoiando seu concunhado para a prefeitura, eleição que ocorreria naquele mesmo ano, em 63, e nessa mesma época, o Euclides estava solicitando a verba de 50 milhões de cruzeiros para pavimentar a estrada para Arroio Grande. O partido de oposição não concordava com essa verba de 50 milhões e começou a ter essa briga política. E aí, algo inesperado e trágico aconteceu naquele ano. Fazia 1 ano e 2 meses que a Margit tinha tido a vida tirada e dia 30 de agosto de 63, uma sexta-feira, o Euclides viajou para Santa Cruz do Sul para participar de um debate que iria ocorrer na Rádio Santa Cruz. Esse debate iria ocorrer no dia seguinte com o vereador pelo PTB, Floriano Peixoto Caram Menezes, conhecido também como Marechal. Então o debate era Euclides contra o Marechal. Eles eram de partidos opositores. Na quinta-feira, antes do debate, o Marechal se juntou aos líderes do partido para acertar o que seria dito no debate. Essa reunião aconteceu no Bar Centenário e logo em seguida, enquanto ia deixar os companheiros de partido em casa, o Marechal recebeu um revólver calibre 38 e 1.000 cruzeiros para comprar as balas. No dia seguinte, o Marechal foi até a loja comercial Zimmer Goethert S.A. e comprou 30 balas. Ele foi atendido pelo funcionário chamado Elemar Pluemer, que só depois que foi feita a venda se lembrou de pedir o número de registro da arma. O Marechal prometeu que enviaria em breve. Dia 31 de agosto, começou a transmissão de rádio. O Euclides começou a se pronunciar às 1h05 da tarde, e ele terminou seu pronunciamento e se despediu da audiência, sem realizar o debate. O locutor Valtair Rodrigues estava comandando o programa e enquanto o Euclides fazia seu pronunciamento, afrontando o Marechal e também o vereador Luiz Jacobus, insinuando que esse vereador ficava bêbado nas ruas da cidade, dormindo dentro do carro, o Marechal chegou ao estúdio já bastante tenso, com muita raiva. O Euclides fez o seu pronunciamento e saiu do ar, não quis fazer o debate. Na vez do Marechal, ele se disse surpreso pelo Euclides ter fugido do debate e disse que, além de mentiroso, também faltava coragem ao deputado. Enquanto o Marechal fazia esse pronunciamento, o Euclides ainda estava no prédio da rádio ouvindo tudo que estava sendo transmitido ao vivo. O Euclides então falou que faria apenas uma nota para ser lida ao final do programa. Ele não queria fazer o debate. Ele então pediu para usar a máquina de escrever da rádio e redigiu sua nota e entregou para o povo lá da rádio para ler. E aí ele se preparou para ir embora. Porém, nesse momento, o Marechal, durante seu pronunciamento com críticas ao Euclides, disse o seguinte: essa acusação vil que fez o deputado Euclides Kliman é ser muito baixo mesmo, é não ter qualidades, ainda mais em se tratando de quem se trata, de um elemento que não teve pejo, não teve vergonha nenhuma de confessar, em plena assembleia, ter fugido e pulado cercas para não apanhar de um delegado da polícia. Isso anos mais tarde que o Euclides tinha assumido que tinha feito isso. Agora voltando aqui. E ainda mais partindo essa acusação baixa de um elemento que é ou foi, e os jornais estão aí para dizer, suspeito. Suspeito no caso havido com sua esposa. Ao ouvir isso, o Euclides ficou com muita raiva e voltou ao estúdio imediatamente. Ele assustou o Marechal em meio ao pronunciamento, dando passos largos em sua direção, e nesse momento o Marechal se levantou, já com a mão no bolso interno do casaco, onde estava o revólver. Ele viu o Euclides chegando e quando o Euclides abriu a porta do estúdio, só deu tempo dele dizer, essa não. O Euclides então disse, essa não, tentou colocar a mão na frente e nesse momento o Marechal disparou contra o peito do Euclides.
A bala atravessou a mão dele e acertou o pulmão. Nesse momento, era exatamente 2h26 da tarde e o programa estava acontecendo ao vivo. Milhares de pessoas escutaram o tiro que matou o Euclides ecoar em seus aparelhos de rádio. O Euclides caiu no chão e o Marechal foi embora do estúdio ainda com a arma na sua mão. O Euclides foi levado às pressas ao hospital, mas a bala perfurou sua artéria pulmonar, causando hemorragia interna. Já o Marechal foi direto para a casa do seu advogado. A polícia foi até o local e teve que isolar a área para não ocorrer risco das pessoas invadirem a residência para linchar o Marechal. E o Marechal, ao ver a polícia, perguntou como que o Euclides estava e falaram que ele estava em estado muito grave. E então ele se rendeu. O Marechal teve que sair pelos fundos da casa para não ser linchado. As 3 filhas do Euclides estavam em Porto Alegre enquanto tudo isso acontecia, esperando a volta do seu pai. E os seus tios deram a notícia dizendo que elas teriam que viajar para Santa Cruz do Sul porque o pai delas havia falecido. E aí eles falaram que não era para as meninas fazerem escândalo, para que elas se comportassem com educação. O velório juntou uma multidão na catedral da cidade. O corpo do Euclides foi sepultado ao lado da Margite e da filha Silvia. E uma das filhas do casal se recorda desse momento. É a Susana quem se recorda desse momento. Ela diz: "Aí, quando chegamos, é que se teve aquele impacto. A consciência de que tudo tinha mesmo acabado, que os 2 estavam ali. Voltamos para casa e os tios se revezando para decidir o que fariam conosco, onde nos colocariam, quem ficaria com quem. Reuniões e reuniões. Todos entendiam que a irmã da minha mãe, que tinha só um filho homem moço já casado, é que deveria ficar conosco, mas ela disse que não, porque meu tio era político, era candidato a prefeito de Santa Cruz. E as 3 meninas ficaram órfãs de pai e mãe. A Susana foi morar na casa do Lauro e a Virgínia e a Cristina foram morar com uma tia delas. E, obviamente, tudo isso teve um impacto enorme na vida delas. Elas perderam o pai e a mãe de forma trágica no intervalo de 1 ano e depois tiveram que ser separadas. Enquanto tudo isso acontecia, em Brasília, o presidente João Goulart se mobilizou para defender o Marechal. E ele obteve recursos para a contratação do advogado criminalista mais conceituado do Rio Grande do Sul, chamado Oswaldo Lia Pires. Dia 12 de setembro, o Marechal compareceu a uma audiência com o juiz, e esse crime estava sendo noticiado até internacionalmente. Foi parar até mesmo no New York Times. E nesse depoimento do Marechal, ele tentou justificar o crime dele. Eu vou ler uma parte do livro aqui para ficar mais claro. Em seu depoimento, já orientado com a presença do advogado Oswaldo Lia Pires, o vereador Caram Menezes, que era o Marechal, justificou o crime explicando que, ao citar o deputado Euclides Kliman como suspeito da morte da esposa, pretendia na sequência dizer a ele que, ao fazer acusações ao vereador Luiz Jacobus, deveria saber o quanto doíam tais acusações sem base, pois era o caso dele. O Marechal argumentou que não concluiu seu pensamento porque ouviu um barulho na porta e viu o deputado já dentro da sala correndo transtornado, com feições alteradas, feições de fúria, de revolta, de braveza, correndo ao seu encontro. E então ele se levantou instintivamente da cadeira em que estava sentado e o deputado vinha correndo com a mão esquerda adiantada para o agarrar, dizendo: "Essa não". E então imediatamente ele botou a mão no bolso, sacou o revólver e instintivamente disparou para não ser liquidado, surrado, que com o tiro a vítima caiu e o depoente afastou-se. Então ele está falando que ele agiu em legítima defesa. No dia 23 de setembro, uma nova audiência foi realizada e 8 testemunhas foram ouvidas. Enquanto isso, o Marechal estava preso e no fim do ano seu mandato de vereador acabou. Com isso, ele passou a ser um preso sem regalias, como, por exemplo, o horário de visita tinha dia e hora marcada a partir de agora. Não poderia mais ser em qualquer dia ou horário, como era enquanto ele ainda era vereador. E então chega 1964, e o general Castelo Branco marca o dia da deposição do presidente João Goulart, e ficou marcada para o dia 2 de abril. Os partidários do Euclides consideravam aquilo uma revolução, já os companheiros do Marechal, que era da oposição, consideravam um golpe. Enquanto isso, o processo criminal contra o Marechal ficou paralisado desde o ano anterior. No dia 23 de abril, o Marechal foi surpreendido quando seu advogado abandonou a causa por medo de estar afrontando os militares. Os escritórios de advocacia também não aceitaram serem a defesa do Marechal. E aí, finalmente, um jovem advogado criminalista e deputado estadual chamado Pedro Simão aceitou fazer a defesa dele. E eu vou ler aqui um trecho do livro desse momento. Uma das primeiras providências do Pedro Simão, do advogado de defesa, o novo advogado de defesa, tão logo assumiu a defesa do Marechal, foi conhecer o inquérito do assassinato da Margite Kliman. O delegado Júlio Moraes fez questão de levar-lhe em mãos as peças todas,
para provar que o deputado Kliman era o assassino. O advogado de defesa leu tudo, releu mais de uma vez e chegou convicto a 2 conclusões. O Euclides não foi o criminoso, não havia nada que o incriminasse, e ele, o Euclides, sabia quem fora o autor do crime. E o advogado de defesa concluiu o seguinte: o delegado Júlio Moraes errou muito, e muito feio. Diante disso, o que a defesa fez? Ela começou a elaborar a sua tese de defesa do Marechal, dizendo que tudo aquilo, todo aquele clima inflamado, tinha sido causado pelo delegado Júlio Moraes, ao acusar o Euclides do crime contra sua esposa e fazer com que as pessoas ficassem contra o Euclides, achando que ele era um assassino. E o resultado disso tudo teria sido o Marechal com medo dele agir em legítima defesa naquele dia. No dia 3 de novembro, o Marechal foi indiciado por homicídio simples. O juiz não aceitou o qualitativo de motivo fútil e decidiu que o Marechal seria submetido ao tribunal do júri, que foi marcado para o dia 10 de junho de 65. Em março do mesmo ano, a Gazeta do Sul publicou que o Euclides havia sido inocentado do crime contra a Margit. E é dito também que o andamento da investigação ainda estava sendo mantido em sigilo. Mas, na verdade, com a morte do Euclides e a comprovação que as suas impressões digitais não tinham semelhança com as encontradas na cena do crime, o inquérito para esclarecer o crime contra a Margit foi colocado em segundo plano e acabou se perdendo no tempo e nunca foi esclarecido. O júri do Marechal ocorreu no ginásio do Corinthians Sport Club, que tinha sido fundado com a ajuda do Euclides. Foram colocadas 2.000 cadeiras, mas ainda assim não comportou a multidão que ficou na porta para acompanhar o julgamento. Durante o julgamento, a fita com a gravação das falas e do tiro, gravadas na rádio no dia dos fatos, foi colocada mais de uma vez para o público ouvir. O advogado de defesa Pedro Simon tenta convencer que o crime contra o Euclides não havia sido premeditado e que o Marechal tinha agido em legítima defesa. Esse júri varou a madrugada e às 3 da manhã a fila de pessoas acompanhando o julgamento não diminuiu, mesmo fazendo muito frio naquela madrugada. A oratória do Pedro Simon era considerada excelente e ele ocupou boa parte do seu tempo para inocentar o Euclides da morte da esposa e colocá-lo como vítima do delegado Júlio Moraes e da imprensa. Mas é óbvio, como eu falei, isso estava sendo usado para que a defesa conseguisse justificar o clima tenso que estava na rádio naquele dia e também o crime cometido pelo Marechal. A defesa disse o seguinte: a culpa é desta mídia que massacrou e deixou o Euclides com os nervos à flor da pele. O Marechal, com toda Santa Cruz, acompanhava pelo rádio, televisão e jornais. O caso Margit era capa e páginas inteiras dos jornais, e todos mostravam a irritação do Euclides diante das acusações. Todo mundo sabia que o deputado estava tenso, explodindo, pois a imprensa havia esgotado a capacidade de resistência dele. O Marechal sabia disso. Então, quando Euclides veio correndo e gritando, o Marechal tinha a convicção de que seria atacado. Então, as 2 teses da defesa eram a legítima defesa putativa, que o Marechal atirou por acreditar que seria atacado pelo Euclides, e a outra era de excesso culposo do réu, na tentativa de desqualificar a hipótese de homicídio simples e classificar como culposo, que é quando não tem intenção de matar e tem uma pena menor. O júri só foi encerrado ao 12h10 do dia 2 de julho, e por 4 votos a 3, os jurados aceitaram a tese de legítima defesa putativa e de excesso culposo do réu. O juiz fixou uma pena de 1 ano e 6 meses de prisão para o Marechal, mas como ele já tinha cumprido 1 ano e 10 meses de prisão enquanto aguardava o julgamento, ele saiu livre do ginásio. Obviamente, essa decisão desagradou muito a família do Euclides. Dia 30 de setembro, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a realização de um novo julgamento por reconhecer que a primeira decisão feriu frontalmente a prova dos autos. O novo júri foi realizado dia 10 de dezembro de 65 e a acusação refutou a tese de legítima defesa. E através do depoimento do Marechal, eles encontraram uma brecha. Eles destacaram que o Marechal, antes de ocupar o microfone da rádio no dia do crime, tinha ido até o banheiro e tinha tirado o revólver do coldre e colocado no bolso do casaco. Então isso identificava uma premeditação do crime. Além disso, eles falaram como era possível falar em legítima defesa se o Euclides estava desarmado. A acusação também falou da repercussão negativa em todo o estado do resultado do primeiro júri, onde na prática o Marechal havia sido praticamente absolvido. E a acusação no final disse o seguinte: os senhores têm ideia do que foi o dramático último Natal de Susana, Virgínia e Cristina sem a presença da mãe e do pai? E como será o próximo Natal daqui a alguns dias? A mãe assassinada com requintes de perversidade, a polícia incompetente para desvendar o crime, uma sociedade injuriosa e maledicente, uma imprensa sedenta de sensacionalismo atribuindo ao pai o assassinato da mãe,
o pai também criminosamente morto defendendo a honra pessoal e a dignidade da família. O que vão pensar essas meninas de todos nós se a sociedade absolver o assassino do seu pai? Diante disso, no dia seguinte, o juiz pronunciou a sentença. O júri dessa vez recusou a tese de legítima defesa putativa e o juiz fixou uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão ao Marechal. Mesmo assim, uma pena muito baixa na visão da família Kliman. E o verdadeiro autor do crime contra a Margit nunca foi descoberto e esse segredo permanece até hoje. Porém, esse livro aqui, para quem tiver interesse em ler, é bem interessante. Eu comprei na estante virtual e ele deixa algumas pistas de que o verdadeiro criminoso foi o sobrinho do Euclides. Porém, não dá para saber se foi de fato. É apenas uma suposição, porque no final a polícia nunca concluiu essa investigação. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz esse roteiro aqui com muito carinho, então deixa um like aqui pra mim e também se inscreve no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.